Aleluias, 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 glórias, glórias, glórias a Deus, glórias, 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 glórias a Deus, aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Bom dia, que a paz esteja com todos. Mais uma manhã na presença do Senhor. Mais uma manhã para adorarmos, exaltarmos o nome do Senhor, porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre, né? Tem uma palavra do Senhor, que o Senhor tem falado ao meu coração. E eu levantei de manhã com o Espírito Santo falando comigo mais uma vez em cima dessa palavra e trazendo, fala, simplesmente fala. E a palavra do Senhor se encontra no livro de Gênesis 15. Amém? E diz assim: depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão, e dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno, o Eliezer. E disse mais Abraão: eis que não tens dado filhos, e eis que é nascido na minha casa, será o meu herdeiro? E eis que veio a palavra do Senhor, dizendo: este não será o seu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o seu herdeiro. Então levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. E ele creu no Senhor e imputou-lhe por justiça. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho aqui, ó Pai, te louvar, te exaltar, te glorificar, te bendizer, te adorar, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é digno de louvor. Venho, Deus, apresentar a minha vida, a vida de cada um que vai ouvir, cedo, de tarde, à noite. Eu apresento a vida e a família de cada um, pedindo que a tua palavra entre dentro dos nossos corações e faça morada, faça renovo, faça libertação, traga esperança. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra nos muda, nos ajuda e nos ensina. Eis-me aqui como vaso, pedindo pela tua graça. Eis-me aqui, Espírito Santo, usa-me e fala aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Denis. Eu sou a pastora Luzinete Sorato, da cidade de Itapetininga. Tá? Sejam muito bem-vindos. Tem pessoas chegando agora. Que Deus venha abençoar a vida de cada um. A palavra do Senhor diz que Abraão, o Senhor, ele falou para Abraão: sai da sua casa, da sua terra, da sua parentela, que eu te mostrarei, que eu te darei um tempo novo, eu te darei a bênção. E Abraão saiu, e ele era um homem, era uma família grande, uma família de posse, uma família com muita boa situação financeira, mas Deus falou para ele: sai de lá. Por quê?
Deus falou para ele sair da sua terra, da sua casa e da sua parentela, porque eles eram uma família que eles construíam, eles faziam estátua, eles construíam estátuas. Eles eram as pessoas que construíam os deuses para as pessoas cultuar. E ali Abraão, ele era um escultor. Muitas vezes eu acredito que ele se questionava como Deus poderia ser tão pequeno se era eles mesmos os fabricantes, era eles que fabricavam os deuses para as pessoas cultuar. E isso ele questionava. E ele perguntava, como que eu posso construir um Deus? E ele tinha necessidade de Deus, e ele queria, e ele ouvia Deus, porque ele não cria que aquilo que ele criava era aquilo, era o Deus que ele acreditava que existia. E foi quando ele ouviu Deus falar pela primeira vez, sai da sua terra, sai da sua parentela, e não leva ninguém. Mas ele, o que ele fez? Ele levou o seu sobrinho. Ele não ouviu Deus na essência. Ele não obedeceu Deus na essência. Ele não se comprometeu com Deus. Ele ouviu, mas ele não se comprometeu. Quando nós nos comprometemos, quando nós ouvimos, nós fazemos em cima daquilo que Deus fala, em cima daquilo que Deus pede. E ele não se comprometeu, ele ouviu e ele saiu. E ele fez aquilo que ele quis, ele não quis sair sozinho, só ele e a sua esposa, e só os seus servos, e só os seus animais. Ele queria algo mais, ele queria um aconchego, ele queria uma família, alguém da família para estar com ele, para que eles não se sentissem sozinhos. E ele levou o seu sobrinho Ló. E ali as coisas não aconteceram da forma que ele queria. Assim que ele saiu, ele esperava que logo a sua esposa, já iria gerar, que a sua família já iria crescer. E aqui já se fazia 25 anos que ele tinha saído da sua casa e nada tinha acontecido. E ele já olhava para sua esposa, já uma mulher velha, e olhava para quem dentro do seu lar? O Damasceno, o mordomo, o Eliezer. E ele não se conformava, e ele olhava para a velha e para o mordomo. Ele dentro da sua tenda, dentro da sua situação, dentro dos seus pensamentos, ele pensava, esse será o meu herdeiro, porque eu tenho uma velha e um mordomo. Hoje eu já não tenho mais uma mulher nova, hoje eu tenho uma mulher velha, cansada, triste, desanimada, porque era assim que ele se sentia, era essa a visão dele, e a visão dele era a visão que ele via a velha e o mordomo, ele não via nada além disso, até que o Senhor veio a ele e falou para ele não temer, que o Senhor, ele era o escudo dele, ele era a força dele, ele era a fortaleza dele, Deus, ele era presente na vida dele. E Deus falou assim, eu sou o teu grandíssimo, ele quis falar assim, eu sou maior, eu sou o grandíssimo galardoador, e eu vou te abençoar, porque mesmo você não ter se comprometido, mas você me ouviu, você saiu da sua casa, você abandonou os seus deuses, e você se colocou diante de mim. E ele falou, mas o Senhor vai me galardoar por quê? O Senhor vai me abençoar do quê? Se nem filhos eu não tenho. Se nem o meu herdeiro é um mordomo. Porque o Senhor já viu, a minha mulher é velha. E o Senhor falou para ele, sai da sua tenda. Sai para fora, que eu vou te mostrar
o que eu vou fazer com você. E ele saiu para fora. E o Senhor falou, olha para o céu e começa a contar as estrelas. E ele olhou e ele deve ter ficado, mas contar as estrelas para quê? Deus falou, essa será a sua descendência. Sua descendência será tão grande quanto as estrelas do céu, como a areia do mar. Você não vai conseguir contar. Começa a olhar. Eu acredito que Abraão, de primeiro momento, ele olhava, ele só enxergava as estrelas. Conforme ele começou a contar e conforme ele começou a se envolver com a palavra de Deus, ele passou a crer. Quando ele passou a crer, eu acredito que ele deixou de ver as estrelas. Eu acredito que ele passou a ver os rostinhos de criança. E ele começou a acreditar, e ele começou a olhar. E ele só voltou para dentro da tenda quando ele tinha certeza que Deus iria fazer. Quando ele passou a acreditar verdadeiramente no que Deus ia fazer. E quando ele voltou para dentro da tenda, ele contou para sua esposa o que Deus tinha falado para ele. Ele contou para ela, ele mostrou para ela, aquela fé que tinha dentro dele, ele transferiu para sua esposa. E ali os dois começaram a profetizar sobre a sua vida. Porque aqui a palavra do Senhor fala que Sara, ela já não tinha mais nem as suas regras. Ela já não era mais uma mulher natural. Porque a mulher, quando ela chega num certo ponto de idade, o seu ciclo acaba terminando. E ela já era uma mulher seca, ela já era uma mulher velha. Ela já tinha passado pelo processo de gerar. E conforme eles entrou para dentro da tenda, e conforme eles começaram a acreditar na palavra do Senhor, Sara começou a ser renovada. Conforme a fé foi entrando, o comprometimento foi entrando, o galardão, aquilo que ele passou a acreditar, ela começou a se renovar. A palavra do Senhor diz que a Sara já tinha seus 90 anos e ela começou a ser transformada naquele momento, de tal maneira que todos olhavam para aquela mulher. Ela passou a se transformar numa jovem linda. Seu corpo começou a mudar, todo o seu organismo começou a ser restaurado, tanto de dentro como para fora. E ela começou a se tornar uma mulher bela, uma mulher tão bela. E ela começou a ser renovada. Por quê? Porque ele parou de olhar para ela como uma velha, como uma pessoa que não tinha mais nada para oferecer para ele. Eu não sei como você se encontra, mas é tempo de pararmos de olhar para a nossa situação como se ela não tivesse mais jeito. Não olhe para a sua casa como se a tua família não tivesse jeito. Não olhe para a tua igreja como se ela tivesse ali naquela quantia de gente e que ela não vai crescer mais, ou que senão ela já está boa. Não, já está bom, a minha igreja já está cheia, a minha família é abençoada, eu tenho um emprego bom. Mas muitas vezes Deus quer muito mais para você. Só que nós temos uma visão tão pequena daquilo que Deus tem, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus vai fazer, que nos acomodamos com isso e dizemos, está bom. Não, mas está bom, a minha igreja está bom, o meu bairro está bom, eu estou ganhando bem o suficiente. Não, não é isso que Deus quer. Ele quer que você tire a visão. Quem está doente dentro da sua casa, começa a proferir a cura, começa a orar, começa a repreender o espírito de doença, começa a repreender esse espírito de tristeza dentro do seu coração, começa a repreender o espírito de angústia dentro da sua alma.
Começa a crer que Deus tem mais. O Senhor fala para você: saia de dentro da sua tenda, saia de dentro do acomodismo, saia daquilo que você tem visto, para de olhar para as suas dificuldades, para de olhar para os seus medos, para de olhar para a circunstância e começa a contar as estrelas do céu, começa a contar as bênçãos que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Começa a acreditar que Deus tem algo maior do que você está vendo. Basta nós nos comprometermos, basta nós orarmos, basta nós ouvirmos, basta obedecer aquilo que Deus tem falado para você. Quando nós somos comprometidos, quando nós nos doamos, quando nós clamamos, quando nós deixamos de se preocupar com o meu eu, com a minha vontade, com o meu querer, eu começo a me preocupar com as pessoas que estão ao meu redor. Eu começo a me preocupar com as vidas que estão lá fora, chorando, clamando, pedindo por socorro. Quando eu começo a clamar, quando eu começo a deixar o meu medo e começo a colocar tudo nas mãos do Senhor, quando eu saio da tenda, é tempo de estender a tenda, é tempo de sair da tenda, é tempo de acreditar que Deus tem algo para fazer dentro da sua casa. É tempo de você começar a abençoar a vida dos seus filhos. É tempo de você começar a abençoar a sua casa, a sua igreja. Eu começo a clamar pela minha igreja. Nós estamos orando para que Deus envie almas. E Deus, cada dia, tem trazido pessoas diferentes. Quando nós chegamos na nossa igreja aqui em Itapetininga, as minhas primeiras orações, foi perguntar: aonde está o povo? Por que eles foram embora? Foram embora por quê? E começamos a orar, clamando a Deus pelo povo que era dali. Falei para Deus: Deus, eu quero o povo que é daqui. Aonde eles estão? Senhor, eu quero que o Senhor traga almas que elas são daqui, do nosso bairro. Pessoas que foram geradas aqui nessa igreja. Pessoas que se batizaram aqui dentro. Pessoas que um dia esteve no altar. Pessoas que um dia trabalhou aqui dentro. Foram chamadas aqui dentro. E muitas foram embora por causa de um ressentimento, de uma mágoa, por causa de alguma coisa. E começamos a orar no altar e pedir perdão para Deus por feridas que foram causadas, por vidas que se afastaram. Eu não sei o porquê e não perguntei o porquê. E começamos a levar a igreja a estar orando, colocar-se de joelho e orar. Deus, cadê o meu vizinho que estava do meu lado? Se preocupar com as pessoas que um dia se encontrou do seu lado e foram embora, por quê? E começamos a orar por essas vidas, e começamos a clamar por essas vidas, e Deus, Ele ouve o nosso clamor. No domingo passado, no domingo retrasado, nós saímos do culto, e de repente apareceu um jovem na porta da igreja. Ele estava assim, alto, estava com um copo de bebida, estava, bem chapado. E ali ele parou, nós estávamos, eu e o pastor, mais um casal, e ele veio clamando, falando: eu já fui daqui, eu já me batizei aqui. E olha como eu me encontro. Eu me encontro no mundo, nas drogas. E ele começou a chorar e falar qual era a sua realidade. E ele falou assim: mas eu tive uma visão, eu vi alguém de joelho no chão, orando pela minha vida, orando
por mim, porque eu já tive momentos que eu quase morri. Eu não morri porque eu sei que tem alguém que ora por mim, e eu sei que é daqui de dentro, porque hoje eu era de outra denominação, eu era músico, mas eu não concordava com eles, porque eles achavam que só eles eram bons, só eles eram santos, só eles iam para o céu e que aqui não ia. E eu ficava muito magoado de ouvir eles falar mal da igreja que eu fui batizado, da igreja que eu aprendi e conheci a salvação. E eu me decepcionei e eu fui para o mundo. E olha como eu estou. E ele falava assim, mas tem alguém que ora por essas pessoas que estão abandonadas. Eu não sei quem é, porque se essa pessoa falar para mim, eu vou dar parabéns para ela. E eu olhava para ele, meio que sorrindo, entendendo que Deus estava respondendo. E eu pensava dentro de mim, não, a glória ela é de Deus. A glória ela é de Deus. E ele insistia. E ele falava, quem de vocês ora? Eu sei que o pastor, ele é uma bênção, o pastor é um homem de Deus, e aqui vocês são levitas. E eles não conheciam o casal que estava conosco, porque não era da época deles. E ele falava assim para eles, e vocês dois são levitas, mas quem de vocês ora? E um olhava, nós três olhamos um para a cara do outro e ninguém falou nada. Nós ficamos calados e dentro de mim eu falava, a glória é de Deus. Eu jamais vou me levantar e dizer, eu oro. Não, eu falava, a glória de Deus, a glória de Deus. Porque não é eu que oro. Eu levei a igreja a se preocupar com quem já foi embora, com quem está chorando lá fora, com aqueles que estão abandonados, com aqueles que estão nas bebidas, com aqueles que estão desviados. E nós clamamos por essas vidas para que elas voltem aos caminhos do Senhor. Porque quando nós olhamos só para dentro da nossa tenda, quando nós olhamos só para dentro da nossa necessidade, e achamos que muitas vezes está bem, mas Abraão não estava bem. E nós temos levado, o povo está orando, e esses dias nós jejuamos e clamamos, e o jejum do pastor era, Deus traz o povo que o Senhor tem para essa igreja. E depois desse jejum que nós fizemos esses dias, do jejum de Yom Kippur, Deus tem trazido as pessoas de volta para a casa dele. E a gente vai e cumprimenta e eu falo, paz, irmão, tudo bem? Tudo. Você é da onde? Ah, eu já fui daqui. E eu olho, eu dou risada, eu falo, você já foi daqui? Ah, mas já faz muitos anos. Ontem já voltou 2 casal. E eu perguntei pro irmão, quem são esse casal? Ixi, pastora, já foram daqui há uns 8 anos atrás. E nós temos clamado a Deus, porque a nossa igreja ela já foi um celeiro, uma mãe, que já levantou só dentro dela mais de 9 a 10 pastores que saíram da nossa igreja. E nós temos orado, Deus, aqui é uma mãe, então a mãe, o Senhor traga os filhos, que elas precisam deles. O que eu quero dizer para você? Pare de olhar só para a sua circunstância, começa a olhar para aquilo que Deus quer, para aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus quer fazer. Não vamos ficar dentro da tenda só olhando os nossos medos, as nossas circunstâncias, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Porque quando eu coloco tudo no tribunal do Senhor, aqui diz, creu ele no Senhor, imputou-lhe isso por justiça, colocou no tribunal de Deus. Ele falou, Deus, eu não tenho filhos. Eu não tenho ninguém que vai herdar, a não ser a velha e o mordomo. Eu tenho só uma velha. E eu tenho só um mordomo que vai herdar tudo que eu tenho.
E nisso, o que o Senhor fez? O Senhor mandou ele pegar bezerra, cabra, carneiros, pombinho, rola e fazer ofertas a Deus. E ali Deus trouxe um sono profundo. E ali Deus fez uma aliança com ele. E diz assim mas também eu julgarei a nação qual ele tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. Deus falou que ele ia julgar a nação. E Deus julgou. Depois daí Abrão, ele saiu e foi para o Egito. Ali Sara era uma mulher tão nova, uma mulher tão bonita, uma mulher tão linda, que o próprio rei, chegou aos ouvidos do rei, chegou uma mulher da cidade, linda, nova, bonita, mas o Senhor não sabe da maior. Ela tem 90 anos. E o Senhor... E o Senhor não tem nenhuma mulher de 90 anos tão jovem, tão bonita quanto essa. E ali Abraão tornou a perder o seu comprometimento com Deus. Ficou com medo de contar quem era Sara. Mas que Deus já tinha falado, mas ele ia julgar a nação ao que ele tem de servir. E ele ia sair de lá com muita riqueza. E ele foi para esse lugar e o rei se casou com a sua esposa, porque eles eram família. Ele não falou é a minha esposa, ele falou é a minha parente, porque eles só se casavam entre parentes. E ele só falou que era parente, ele não falou que era minha esposa. E quando eles saíram de lá, eles saíram ricos. Deus ele fez uma aliança com ele. Deus já tinha falado do tribunal, que Deus iria julgar tudo o que ia acontecer lá na frente. Deus ele sabe tudo o que vai acontecer na sua frente. Mas se você se comprometer com ele, ele vai ser a sua justiça, ele vai ser o seu juiz, ele vai ser o seu Deus, ele vai ser o seu pai, ele vai ser o seu amigo, ele vai ser a sua fortaleza e ele será o seu galardoador. Quando Deus fez uma aliança, Deus ele fez uma aliança com ele. E Deus ele fez uma aliança comigo e uma aliança com você. Através do Senhor Jesus. Ele veio, ele deixou a sua glória, ele deixou o Pai, por causa de mim e por causa de você. Ele se doou. E ele veio fazer uma aliança de sangue com a minha vida e com a sua vida. Então está difícil, vá clamar a justiça do Senhor. Se você está com comprometimento com Deus, só vai buscar o Senhor em justiça se você for comprometido. Se você estiver em santidade, se você saber qual é de verdade a sua índole diante do Senhor, vá ao tribunal, vai clamar por justiça, vai clamar para que Deus julgue a tua causa, vai clamar para que Deus mude a sua história, vai clamar para que Deus mude a sua situação. Esse é o tempo que Deus ele te convida a você sair da sua tenda, a você sair da mesmice. Esse é o tempo que Deus tem falado comigo. Coloca no meu tribunal, porque eu julgo as causas. E eu tenho colocado diante do Senhor. E esses dias eu entrei no tribunal do Senhor e falei para Deus: Deus, eu me encontro assim. Falei: Deus, eu me encontro cansada. Deus, eu me encontro esquecendo do que eu li. Senhor, eu me encontro com medo de
pregar algo, porque quando eu vou ler eu já esqueci do que eu falei. Falei, Deus, eu me encontro dessa maneira e eu venho até o seu tribunal. Porque Satanás, ele trouxe um decreto de esquecimento, um decreto de doença na vida da minha mãe. Mas eu não quero esse decreto. Não sou perfeita, mas eu venho no seu tribunal hoje, pedindo para que o Senhor julgue a minha causa. Eu falei, eu não tenho pregado ultimamente. E eu sei o que o Senhor tem falado para mim. Mas eu sei o que o medo tem me dominado. Mas eu quero que o Senhor julgue a minha causa. E eu ouvindo uma pastora falando, uma pastora pregando, do nada, nunca tinha visto, já tinha ouvido o primeiro nome, mas não sabia o segundo nome dela. E de repente, eu colocando no YouTube, na minha televisão, apareceu aquela pastora. E eu ouvi um pedacinho, mas a intérprete dela era bem baixo o som. Mas eu falei, mas eu vou ouvir, mesmo com a intérprete tá meio cansativo, mas eu vou ficar aqui. E eu ouvi a primeira vez, e eu ouvi a segunda vez, e aquilo Deus foi crescendo. A palavra do Senhor, ela foi crescendo dentro da minha alma. Ela foi crescendo dentro do meu coração. E eu fui dormir e eu não conseguia dormir, porque aquilo ficava dentro de mim. E eu falava, Senhor, agora eu estou entendendo tantas coisas. E eu comecei a orar e falar para Deus, não, eu não quero. Eu não aceito que aquilo que aconteceu com a minha mãe venha acontecer comigo. Aquilo que aconteceu comigo, que tem acontecido comigo, que não acontece com o meu neto, que não acontece com a minha geração. Senhor, é Satanás, porque o Senhor tem me trazido sonhos. O Senhor tem me trazido revelação e eu só não sabia o que fazer com o que o Senhor tem me mostrado. Senhor, o Senhor tem me mostrado que eu entro dentro de ônibus e eu esqueço onde eu vou descer. Senhor, quantas vezes eu vou pregar e eu esqueço do que eu ia falar. Eu falei para ele, eu não aceito isso. E conforme eu fui ouvindo aquela pastora contando que ela foi a um tribunal de justiça reivindicar algo diante de Deus. E eu falei, Deus. E é algo que ela falava, só entra no tribunal de Deus quem sabe que a sua petição ela é de verdade. Não pede aquilo que é errado, aquilo que você sabe que é errado, mas você quer. Não pede para Deus julgar a vida dos outros, porque eles estão fazendo mal para você. Não pede muitas coisas, pede aquilo que é reto e que é certo. Eu fui dormir durante a noite pensando naquilo. E ela falava assim, eu vou orar para Deus, para o Espírito Santo te dar sabedoria naquilo que você for falar. E eu falava para o Senhor, Deus, o que eu faço? Mas eu não posso, eu não sei. E conforme eu fui dormir, o Espírito Santo ele foi trazendo para mim aquilo que eu tinha que falar. Qual era a minha petição? Qual era a minha necessidade? E eu, no outro dia, entrei no quarto e eu falei, Senhor, eu venho hoje no seu tribunal. Falei, Deus, eu quero entrar no seu tribunal. Eu entro agora no tribunal de justiça. E falei, Satanás, você também vem até aqui, dentro desse tribunal. Eu me lembro que quando eu falei isso, me subiu um mal-estar dentro do quarto. Algo ruim. Mas eu falei, você vem dentro do tribunal. Porque o que eu vou falar para Deus é você que será julgado. É você que vai ser julgado. E eu falei para Deus como eu me encontrava. E eu falei para Deus qual era a minha situação. Eu falei para Deus como que eu estava me esquecendo. Como que o medo estava entrando dentro de mim. E eu falei para Deus como estava a causa da minha família, a causa dos meus sobrinhos, a causa do meu neto, a causa da minha família. Eu falei para Deus, Deus, eu venho no tribunal. Pela minha vida, pela vida dos meus sobrinhos, pela vida do meu neto, pela vida das pessoas que necessitam. E eu coloquei diante do Senhor toda a minha petição. Falei, Senhor, eu venho colocar as minhas necessidades que Satanás tem entrado, que Satanás tem se movimentado, que Satanás tem roubado a minha mente, tem trazido o medo daquilo que eu já vi acontecer e eu não aceito isso. E eu orei e eu coloquei nas mãos do Senhor a causa e a minha petição. E falei para Deus, agora o Senhor o julga. E saí do quarto em silêncio. E a tempo Deus fala para mim, começa a pintar, começa a fazer. E tudo que eu começo, eu lia um livro, eu lia 3 capítulos, 3 páginas. Quando eu ia voltar, eu tinha que voltar tudo de novo, porque eu não lembrava mais do que eu tinha lido. E isso era muito desgastante. E eu falava, não vou ler nada agora não. Aí eu pegava uma tela
e começava a pintar e parava. Eu começava a fazer alguma coisa e parava, porque aquilo não era aquilo que eu queria fazer. E o que aconteceu? Eu saí do tribunal, sabendo que eu tenho que ler, eu tenho que exercitar a minha memória. Eu tenho muitas coisas, e eu me sentia cansada, sem força. Eu não me sentia depressiva, mas eu me sentia cansada. Sabendo que alguma coisa tinha que mudar, mas eu não sabia como mudar a situação. E eu tinha voltado a tomar o medicamento que o médico me deu há 10 anos atrás, quando eu falei, há 10 anos atrás, sobre a minha memória. E ele falou, não, é muito precoce, a senhora é muito nova, a senhora tem 40 anos, a senhora tem esquecimento. Aí eu contei pra ele, falei, não, mas a minha mãe, com 60 anos, ela já não sabia onde ela entrava na casa dela. Ela já não reconhecia muitas coisas, muita coisa ela conhecia, e a rua da casa dela ela não conhecia. Ela saía e os vizinhos já sabiam que quando ela chegasse na rua da casa dela, ela não sabia qual era a casa. E ele falou, nossa, então é preocupante, já vamos começar a tomar um medicamento, não é um medicamento comum, não toma simplesmente quando você tem esquecimento, é só pra fortalecer o cérebro. Você compra em qualquer farmácia, não precisa de médico, não precisa, ele só vai tomar por 6 meses. E se melhorar, a senhora pode parar, e a senhora é muito nova. E eu parei, tomei 1 ano e parei. E volta e meia eu tomava. E fazia já uns 2 anos, 3 anos que eu não tomava mais. E agora Deus começou a mostrar em sonhos. E eu comecei a ficar preocupada. Até que o Senhor começou a mostrar pra mim algo que era o inimigo que estava fazendo. Que não era da minha memória, era o diabo aproveitando a situação. A situação do que já aconteceu. Ele começou a querer trazer pra mim aquilo que já tinha acontecido na minha família. E ele já estava querendo trazer pra minha geração, pra minha família. E Deus falava só pra mim, olha e repreende. E a partir do momento que eu entrei no tribunal, me coloquei pro Senhor julgar minha causa. Eu comecei a ler um livro há 3 dias atrás. Depois disso, no outro dia, eu levantei e falei, eu vou ler um livro. Mas eu não quero um livro que eu já comecei a ler. Eu quero um livro que eu não conheço. E eu comecei a ler este livro. Mudança de Mentalidade. É um livro já bem antigo, já faz muitos anos que ele está aí dentro. O pastor já leu ele uma vez ou 2. E eu comecei a ler. E Deus, ele foi tão misericordioso que eu sei que ele julgou a minha causa. Porque eu já estou, acho que em 140 e poucas páginas, em 3 dias. 3 para 4 dias. E quando eu pego, eu sei aonde eu parei. Eu não preciso voltar 2, 3 antes para mim voltar a relembrar do que eu tinha lido. Deus falou para mim, sai da sua tenda, para de olhar para a sua visão, para de aceitar o medo, para de aceitar a circunstância, para de aceitar o que está acontecendo, vá até a mim, porque eu julgo a tua causa. E Deus tem feito, e esses dias, Deus tem trabalhado no meu coração. E eu sinto uma alegria tão grande depois de tudo isso, acabou a dor no corpo, acabou o cansaço, acabou a preocupação, acabou a ansiedade, acabou os medos. Por quê? Porque Deus, ele é o Deus que falou pra mim, sai da sua tenda, passa a crer no que eu já te falei. Quem fez uma aliança com você foi eu, não foi o homem. Quem fez uma aliança com você e com a sua casa foi eu. Quando você estava numa cidade de 2.000 habitantes e que tinha pessoas, líderes, pastores que iam lá na nossa casa, tomavam café com nós e falavam assim, você nunca vai sair dessa cidade. Imagina, vocês estão aqui nessa cidade tão pequenininha, ninguém vai querer fazer uma luta com vocês. Nunca ninguém vai querer sair e tocar com vocês. Vocês nunca vão sair daqui. Nós abaixamos a cabeça, porque na verdade, eu e meu esposo não entendia nem o que ele ia dizer, o que era a pergunta. Nós não sabíamos nem o que era isso. E nós olhávamos para ele, mas a gente sabia que ele estava falando coisa boa. E nós olhávamos para ele e nós não falávamos nada, nós falávamos assim, Deus é Deus que nos colocou, Deus é Deus que vai tirar. Quem me tirou daquela cidade de 2.000 habitantes, que é onde não passa ônibus, não tem linha, até hoje não tem ônibus que passa dentro da cidade. As pessoas vão para outra cidade 5 horas da manhã, de carona. As pessoas se forem para a cidade durante o dia, quem tem carro vem para a cidade dos lados. Quem não tem que ficar lá no ponto pedindo carona, se humilhando. Porque muitas pessoas não gostam de dar carona para ninguém. E ele falou para nós, vocês nunca vão sair daqui. E aonde nós estamos hoje? Aonde Deus nos colocou. Porque sempre ouvimos o que Deus falou para nós. Sai da sua terra, da sua parentela, porque eu mostrarei a terra, eu mostrarei a igreja, eu vou restaurar onde vocês pisarem, eu vou restaurar vidas, eu vou restaurar almas, eu vou mudar coração, eu vou mudar almas. E é isso que nós temos feito. Hoje nós estamos em Itapetininga. Por quê? Porque um dia Deus olhou para dentro de nós e viu comprometimento, não perfeição, não melhor do que ninguém. Mas nós sempre ouvimos aquilo que Deus falou para nós. Eu ouço uma pregação, eu ouço uma criança falando alguma coisa, eu presto atenção, se a gente estiver em volta de quase 5 pessoas, eu estou sempre observando o que está se falando. Porque Deus sempre vai estar falando conosco. Se você se comprometer com Deus, ele será grande nas vidas, ele será o seu líder, ele será a tua força e a tua fortaleza. Não olhe para aqueles que querem te parar. Não olhe para aqueles que falam para você que você não vai dar certo. Porque se eu fosse olhar para aqueles que falam que não vai dar certo, que isso é para você? Nós já tínhamos parado há muito tempo. Satanás, nesses últimos tempos, ele estava tentando me parar de uma outra maneira. Porque me parar, porque alguém não gostou da minha pregação, ele sabe que isso ele não vai me parar. Porque eu não me importo. Me parar, porque muitas pessoas não gostam do que eu falo, não gostam da minha postura, não vai me parar porque eu não ligo.
tentou parar de outra maneira. Ele tentou me parar na minha área emocional. Mas o Senhor, Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso ajudador. Você não tem só um Espírito maravilhoso que se move dentro de você para te ajudar. Você não tem só um Senhor Jesus que morreu na cruz, que tudo que eu preciso eu peço para Ele, eu clamo a Ele. Mas você tem um Pai. Muitas vezes as pessoas se esquecem do Pai. Do Pai que te ofereceu tudo isso, que tinha todas essas opções para você chegar até Ele. E muitas vezes nós esquecemos do Pai. Quando eu vou falar muito, eu me pego falando só do Pai. Não que eu me esqueça do Filho e do Espírito. Mas eu tenho intimidade com o Pai. Eu não sei qual é a sua maior intimidade. Abraão, ele tinha intimidade com o Pai. Mesmo que muitas vezes ele não tinha comprometimento. Mas quando ele se comprometeu, quando ele foi lá, ofereceu o Isaac a Deus, ele se comprometeu com Deus. Ele colocou o Pai em primeiro lugar. Ele colocou o Pai acima de tudo e de todas as coisas. Tudo se fez novo. Quando você se comprometeu com o Pai, quando você abrir, sai de dentro da tenda, quando você faz os medos, quando você para de olhar só pro seu eu. E quando você não se conformar com o que está acontecendo. Eu não me conformo. Falo pra Deus, eu entro dentro da igreja, eu falo, Deus, eu não me conformo. Ontem nós chegamos, eu ando dentro da igreja e eu comecei a orar e repreender. Satanás solta todas essas pessoas que hoje falam que querem ir pro culto. E bate o cansaço, bate o desânimo, e sentam na frente da televisão e não vem. Eu já chego cedo, já repreendendo, Satanás solta a mente de cada um. Porque hoje eles se propuseram a vir aqui. E hoje eles vão vir. E eu começo a orar e repreender toda a amarração dele. E quando começa o culto, dentro de alguns minutos, chega tem pouco, e daqui a pouquinho o povo vai chegando. Ah, mas eles chegaram atrasados, não importa. Eles chegaram. Porque antes dele chegar, já estava amarrando o cansaço, o desânimo, expulsando da casa deles, expulsando da vida deles, para eles estarem na casa do Senhor. Então é tempo de nós deixarmos de olhar para dentro da nossa tenda, deixarmos de olhar só para dentro da nossa casa e olhar a tudo que está ao redor. E aquele jovem que eu estava falando, que chegou na igreja, chorando, orando, e ele perguntava, e eu não falava nada, ninguém falava nada, e depois ele falou assim para nós, alguém de vocês tem uma palavra de Deus para mim? E o pastor falou, amém, irmão, nós vamos estar orando por você, qual é o seu nome? Ele contou o nome dele. E eu falei para ele, o Senhor é bom, Ele é uma fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece os que confiam nele. Você pode estar onde você estiver, você pode estar com essa bebida, você pode estar alto, você pode estar na sarjeta, você pode estar em qualquer lugar. O Senhor, Ele conhece aqueles que acreditam e que confiam nele. E Ele é bom para guardar, porque o Senhor já te livrou da morte. E ele chorou muito, ele falou, Deus já me livrou da morte. Eu falei, porque Deus, Ele conhece os que o amam. Hoje você não tem força, mas amanhã você vai ter força. E você vai voltar. E ele chorou muito. E ali, nós, os 4, oramos por aquele jovem. E eu creio que vai chegar o momento que ele vai voltar, porque ele sabe onde é a casa do Pai. Então eu quero dizer para você nessa manhã, não temas. Não temas, porque Deus, Ele é o Deus que cuida de tudo e de todas as coisas. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas eu levantei de manhã e o Senhor falava, pregue. Simplesmente fale. Não tenha medo de abrir a boca, não tenha medo se as pessoas vão olhar para a palavra e vão dizer, mas ela não pega nada com nada, ela pega só um versículo. E o Senhor falou para ela, não se preocupa com os que criticam, se preocupa com os que precisam. Se 10 pessoas ouvir, se a palavra falar com 10, se a palavra falar com 2, isso é o importante. Simplesmente seja comprometido com a minha palavra. E é essa palavra que Deus trouxe para mim. É a palavra que Deus tem falado para mim. Sai para fora, conta as estrelas do céu e profetiza a bênção na sua casa, na sua família e na sua geração. E não se conforma com o que você vê. Não se conforma com o que está bebendo. Não se conforma com o que está na sua vida fazendo o que quer. Não se conforma. Ore por eles. Repreende a ação do inimigo, que eu trabalho. Porque eu tenho uma aliança com vocês. Deus tem uma aliança com a nossa vida, com a nossa família. Nós não estamos aqui porque somos melhor do que ninguém. Nós estamos aqui porque Deus tem uma aliança conosco. Fomos para todas as igrejas que nós fomos porque Deus nos levou. Nunca nem ouvi falar que Itapetininga existia, nunca ouvi falar que Itapeva, Itapetininga existia. Eu sabia que Lourdes existia. Uma cidade de 2.000 habitantes, que quando eu entrei lá, todos falavam que nós não iríamos sair de lá. E hoje estamos aqui para a glória de Deus. Então Deus tem algo para mim e para você. Basta nós sairmos, olharmos para o céu e crer que Deus tem grandes coisas na sua vida e no seu ministério. Ah, pastora, mas as coisas não aconteceram do jeito que deveria acontecer. As coisas não aconteceram do jeito certo. O que é certo? Qual é o certo? É só Deus conhece o certo. A nós só nos cabe clamar, buscar e acreditar. E lá, já que você precisar do tribunal de Deus, vai lá no tribunal do Senhor. Senhor, eu estou aqui. Eu vou pôr essa causa nas tuas mãos. Julga ela. Eu não vou orar para isso, eu não vou orar por aquilo, eu não vou orar por tal pessoa que falou isso de mim, eu não vou orar por ninguém. Eu vou colocar a causa nas tuas mãos. Mas cuidado com o que você põe nas mãos de Deus. Amém? Eu gostaria de te convidar a você estar compartilhando. Eu sei que a gente tem um hábito de pedir para compartilhar no início, mas eu esqueço. Eu esqueço de fazer isso, tá? Tem muitas pessoas aqui, bom dia, mas já que você está aqui, né? Bom dia a todos. Denis, pastor Eduardo, pastor Rosângela, pastor Eva, pastora Tina, pastor Fabiana, Renato, Adriana. Que Deus abençoe a vida de vocês. Essa palavra falou com você, pastora, mas eu sou pastora. Eu não vou ficar compartilhando mensagem de outras pessoas. Amém. Mas se você puder compartilhar, compartilha aí.
Compartilha no grupo de WhatsApp, compartilha para alguém que precisa sair da tenda. Pastora Fabiana, linda, amo vocês, querida. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Se você quiser, se você puder compartilhar. Se você precisar de uma oração, se alguém precisar de uma oração, precisar conversar. Eu não preciso de uma oração, mas eu preciso de conversa. Eu preciso entender mais. Vamos estar conversando. Amém? Fica com Deus, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarda. Vamos estar orando pela nossa cidade, pelas nossas autoridades. Irmãos, vamos orar pelas nossas autoridades. Este é o momento que Deus preparou para nós. Escolhermos as nossas autoridades. Colocarmos pessoas que falam a nossa fé, que proferem a nossa fé. Para que o inimigo ele não venha reinar no lugar dos anjos do Senhor. Para isso, é eu e você. E temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós irmos fazer nada depois ficarmos falando a Deus, não dá. Deus ele faz. Mas somos nós que temos que fazer o que é certo. É eu que tenho que olhar o que é certo. Eu que tenho que eleger os que são de Deus. Ah, mas eles não fazem nada. Fazem sim. Oram pela nossa cidade. Abençoa a nossa cidade. Isso é o importante. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, Senhor Deus. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, te exaltar, te glorificar. Te agradecer por essa palavra. Te agradecer pelo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem tratado de mim, tem cuidado de mim. Eu venho, Senhor, te dar todo o louvor. Eu estou apresentando, ó Deus, a vida de cada um que está aqui. Pedindo, ó Deus, que o Senhor ajuda, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos sustenta, que o Senhor nos fortalece, que o Senhor nos capacita, que o Senhor cuida de cada um. Tira cada um da sua tenda, abre os olhos espirituais. Ensina-nos, ó Deus, a te buscar. Ensina-nos, ó Deus, a te louvar. Ensina-nos, ó Deus, a te clamar. A exaltar o teu santo nome. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento cada família, eu apresento cada vida, eu apresento cada necessidade. Eu apresento, Deus, a minha vida, a vida do meu esposo, pedindo que o Senhor nos ajuda, nos renova, nos fortalece, nos transforma, nos capacita. Peço a Deus por cada vida que está aqui. Peço pela minha família, pelo meu neto, pelos meus sobrinhos, pela minha família, por todos os familiares que são meus e todas as famílias que aqui estão representadas. Eu vou quebrando todo o agir do inimigo, todos os dardos, toda seta, todo levante nesse dia, toda amarração nesse dia, todos os projetos que Satanás tem nesse dia, toda amarração que Satanás tem para esse dia que cai por terra em nome de Jesus. Satanás pega tudo que é seu, toda a sua afronta, toda a sua mentira, toda a sua inveja, todo o seu espírito de doença, todo o seu espírito de engano, todas as portas fechadas para aqueles que trabalham para si, que são microempresários. Eu repreendo toda a amarração de Satanás nesse dia. Eu repreendo toda a amarração nas mentes, na alma e no coração. Todo espírito de inveja cai por terra em nome de Jesus. Senhor, eu apresento as nossas autoridades. Autoridades, ó Deus, que em breve, em poucos dias, teremos tempo, ó Deus, de colocar homens e mulheres do Senhor. Peço a Deus que o Senhor abençoe a nossa cidade. Peço a Deus que o Senhor abençoe nossos líderes que estão disponíveis, ó Deus, naquele lugar. Que o Senhor abençoe a nossa prefeita, abençoe os nossos vereadores, abençoe a nossa cidade, a nossa nação, o Brasil. Apresente, Senhor, o nosso presidente, a família dele, a casa dele. Que o Senhor muda, ajuda, sustenta e restaura. Eu te dou louvores, eu te adoro e eu te agradeço. Em nome de Jesus. Bom dia a todos, que Deus os abençoe. Eu volto. Amanhã, eu não sei. Estou orando, estou clamando e vamos ver, o amanhã pertence a Deus. Mas se eu voltar amanhã, 9 horas da manhã, eu estou aqui. Mas eu estou à disposição do Senhor. Amém? Beijo no coração de cada um. Quem precisar de uma oração, quem quiser uma palavra, quem quiser de uma amiga, eu estou aqui. Amém?